Oi, gente, tô aqui para mais um quadro Conexão. Faz um tempo que eu não gravo esse quadro, mas eu gosto muito de gravar porque eu sempre ouço as histórias de outras pessoas e trago a vivência de outras pessoas para o canal. E hoje eu tô recebendo aqui a Laura, que tem um projeto lindíssimo que chama Projeto Cocum, que a gente vai entrar nessa história. Mas antes de chegar no projeto em si, vamos conhecer primeiro a Laura, né? Então, eu queria que a Laura se apresentasse e dissesse para a gente como é que você chegou aqui na Holanda? Tudo bem, Aline? Boa tarde. Um prazer estar aqui falando com você hoje e te conhecendo, né? Então, muito bom a gente poder bater esse papo e obrigada aí pela oportunidade da gente também contar um pouquinho mais sobre a Cocum. Bom, eu já moro na Holanda há 7 anos, os 7 anos na mesma cidade, em Utrecht. Para quem não conhece muito bem o mapa da Holanda, é uma das 4 maiores cidades, né, que a gente tem aqui. A gente fica mais ou menos 30 minutos de trem de Amsterdã, só para vocês entenderem onde que eu tô, bem no centro da Holanda. Apesar de nunca ter sido um plano, né, morar fora do Brasil, essa foi uma decisão tomada, foi uma decisão familiar, né, tomada entre mim e o meu marido. Na verdade, ele já trabalhava para uma empresa holandesa no Brasil e na época ele foi convidado para fazer parte do time aqui na Holanda e nós decidimos embarcar nessa viagem, né? Então viemos a família toda. A família na época era composta por mim, pelo Luiz, meu esposo, e pelo Petisco e a Pirulita, que são nossos dois cachorros, dois pugs, que nos acompanham por onde quer que a gente vá. E então nós viemos pela motivação do trabalho do Luiz. E na verdade, para mim, eu vivia na época uma transição de carreira. Eu estava saindo da área ambiental depois de 11 anos trabalhando nesse setor e migrando para o universo da inovação. E aí, quando a palavra Holanda, né, veio, a oportunidade veio para a gente, eu fiquei muito entusiasmada, porque a gente sabe que a Holanda é um dos países mais criativos e inovadores do mundo. Então, eu vi uma oportunidade muito grande, não só de me capacitar ainda mais na minha área, mas sobretudo de vivenciar, né, essa atmosfera e estar em contato com empresas que vivem de fato a inovação, com negócios disruptivos e negócios de impacto. Então, foi assim que chegamos e estamos aqui. Viemos com a promessa de, em 2 anos, revisitar a nossa decisão, se ficaríamos ou se voltaríamos. E os 2 anos passaram muito rápido, a nossa integração foi muito boa e a gente falou: não, não queremos mais ir embora, agora já entendemos a Holanda como nosso lar. E por aqui estamos já, então, durante todo esse tempo. E você tem filhos? Teve filhos aqui? Você não veio com filhos para cá, né? Então entendi que você teve filho aqui. É, isso. Então, na verdade, eu tive a minha primeira filha, a Catarina, há 2 anos atrás. Ela recém completou 2 anos. E agora eu tô grávida da Gaia, que chega no comecinho de 2024. Então, a família tá aumentando. Nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, eu tô grávida já no finalzinho da gravidez. E foi também uma coisa que chamou muito a minha atenção em relação ao projeto, porque é uma dúvida que eu acho que paira na cabeça de todo mundo que pensa em ter filho ou que está no processo de ter filho, sobre rede de apoio, né? Porque no meu caso específico eu ainda tenho assim uma pequena rede de apoio, porque eu sou casada com um holandês, então tem os pais deles que têm lá as limitações deles, que são dois idosos, tal, mas eu tenho uma pequena rede de apoio, alguém para correr. Mas eu sempre me pergunto como funciona isso com dois brasileiros que vêm morar para cá, que não tem família, que né, ainda existe uma grande dificuldade. Eu vejo muita gente reclamar, inclusive, de amizades mesmo, né? Independente de filhos e rede de apoio nesse contexto de filhos, mas eu vejo muita gente reclamar que tem dificuldade de fazer amizades, de conhecer gente, seja tanto brasileiros quanto outros holandeses, etc. E é uma dúvida que ficou na minha cabeça e para mim ainda é um pouco abstrato, né? Como vai ser minha vida? Porque tem o primeiro mês que minha mãe vem para cá, vai ficar um mês aqui, meu marido vai estar de férias, então é um mês atípico em muitas coisas, mas e depois, né? Como é que vai ser? E aí eu Exato. acabei achando esse projeto Cocum muito coincidentemente e fiquei curiosa para conhecer.
Eu queria que você contasse de onde veio o projeto e o que é o projeto em si. Na verdade, a sua fala, né, ela remete à fala de muitas mulheres grávidas que eu tenho oportunidade de conversar, que me dizem o seguinte: é muito louco como, independente do lugar que nós estejamos no mundo, mesmo quando nós estamos morando no nosso país de nascimento e próximos à família e amigos, a gente acaba se preparando muito durante a gestação, a gente tem um foco muito grande, né? Para o momento do parto, e tem que ter o quarto do bebê, e tem que ter o enxoval, e o parto, e plano de parto. Mas alguns ou grandes tópicos que só acontecem pós-nascimento acabam sendo esquecidos, né? Um deles é a questão da amamentação, que muitas mulheres acabam não se preparando para esse momento, e aí enfrentam uma jornada um pouco mais desafiadora. E o segundo tópico é a tal da rede de apoio, porque na hora do nascimento todo mundo tá junto celebrando, é festa, mas depois ali da primeira semana, Aline, é só você, o seu esposo, que vão estar no dia a dia e nas madrugadas, né, acompanhando esse serzinho aí a crescer. Então, na verdade, eu particularmente, eu nunca tive o sonho de ser mãe. Eu hoje estou com 39 anos, então a Catarina nasceu quando eu tinha 38. Eu era uma mulher convicta de que não teria filhos, apesar de estar num relacionamento já bastante duradouro. Nunca foi um grande tópico, assim, mas nunca foi um grande tópico do casal, e para mim também era confortável não discutir isso, porque não me mexia tanto, né, nessa pressão social de que nós mulheres estamos aqui para procriar. Mas enfim, eu acho que não sei se em decorrência, né, dos impactos da pandemia, em algum momento eu senti que eu estaria preparada para isso. Nunca tomei a decisão de fato de engravidar, mas me senti leve o suficiente para deixar fluir. E, coincidência ou não, acaso do destino, nós engravidamos muito rapidamente. E aí eu entrei, na verdade, na estatística daquela mulher, nós como casal, né, de que não pensamos muito como seria, né, ter um filho morando no exterior. Então, apesar de bem estabelecidos aqui, com um grupo social relativamente grande, com amigos brasileiros, amigos holandeses, né, uma comunidade internacional, a gente nunca pensou, mas e aí, né, na hora que a gente precisar de um tempo, na hora que a gente tiver uma emergência, na hora que a gente não der mais conta, porque isso acontece, quem que vai estar aqui para ajudar a gente, né? E aí, interessante dessa nossa experiência foi que, paralelo a mim, eu tenho uma amiga que nós trabalhávamos, na verdade, juntas em São Paulo, num laboratório de inovação. E ela, 2 anos depois de eu ter me mudado para a Holanda, ela se mudou para o Japão para fazer o mestrado dela. E nós engravidamos com 1 mês de diferença uma da outra. Então a gente fazia muita troca de, nossa, como que é a experiência aí do pré-natal na Holanda e no Japão, e pode fazer cesárea, não pode pedir anestesia. Enfim, então a gente acabou se conectando muito, e nós percebemos que quando os nossos filhos nasceram, a gente acabou se tornando rede de apoio uma da outra, uma rede de apoio virtual, mas ela era a pessoa que estava quase 24 horas ali disponível para mim, ainda mais porque a gente tem uma questão de fuso, né? A Holanda com o Japão agora, a gente está em 8 horas de diferença, mas geralmente são 7 horas. Então, assim, e fora as madrugadas acordadas, então a gente sempre estava disponível uma para outra. E aí a gente compartilhava muito a dor de como era o nosso processo de maternar num outro país e todas as dificuldades que a gente enfrentava no dia a dia. Então, assim, desde simples fatos, né? De, por exemplo, eu subi numa casa holandesa, né, que a maior parte delas é vertical, eu subi trocar o bebê, deixei o meu celular lá, desci para a sala e aí comecei a amamentar. E aí esqueci que meu celular estava lá em cima. E aí eu tô amamentando, eu não conseguia subir as escadas, eu estava sozinha em casa. E aí, assim, então, desde coisas simples do dia a dia, né, a exemplo
mais, digamos, de maior escala, quando, por exemplo, uma madrugada o meu esposo, ele passou mal, a gente teve que ir para o pronto-socorro e eu não tinha com quem deixar a Catarina. Então todas esses momentos que nós passamos, eles bateram muito em mim e eu comecei a me questionar muito exatamente, né, como você falou no começo da nossa conversa, como que as famílias expatriadas fazem para construir uma rede de apoio sólida. A gente, como expatriado, sabe, né, que os amigos eles vêm e vão com muita frequência, então às vezes a gente investe numa amizade. Já não é fácil fazer amizade depois que a gente é adulto, né, Aline? Mas depois que a gente. Então, morando fora do país, a gente tem que investir tempo, tem que, né, se dedicar para construir aquele novo laço. E dali 2 anos, aqueles amigos, eles estão de partida ou de retorno para o Brasil ou para uma nova experiência de trabalho, então se mudando. E aí a gente vai vendo que, às vezes, né, as pessoas com quem a gente podia contar, elas simplesmente, vão embora, quando a gente as tem, né, porque muitas vezes a gente sequer tem. Então a pergunta que ficava muito era: onde que a gente aperta esse botão de emergência, né, para falar assim: "Ô mãe, você tem como vir aqui em casa ficar com a fulaninha, com a minha filha, durante meia hora, porque eu tenho uma consulta dentária?" Ou falar para aquela melhor amiga: "Fulana, será que no final de semana a gente consegue juntar as crianças para a gente, né, poder desestressar um pouco?" E aí, assim, desse nosso bate-papo e compartilhando as nossas jornadas, tanto eu aqui na Holanda quanto a Paola no Japão, a gente falou: e se a gente criasse uma plataforma que ajudasse famílias estrangeiras a se conectarem? Então, dessa nossa inquietação, dessa nossa dor, né, que é uma dor nossa, não é uma dor que a gente inventou, não é uma dor de terceiros, é uma dor que a gente vive diariamente, a gente desenvolveu a Cocum. Então, a Cocum, ela é uma plataforma digital que acelera o processo de criação, de rede de apoio para famílias com filhos que vivem no exterior. Realmente, eu tenho também uma amiga que a gente troca muita experiência, que ela mora em Barcelona, ela também é brasileira e casou com um espanhol e foi para morar em Barcelona, justamente por causa dele, né? No caso dela, ela conseguiu uma transferência de emprego, porque a empresa dela tinha sede, também tinha filial lá, e ela teve uma filha lá em Barcelona. A filha dela já tem, acho que 4 anos, se não me engano. Então ela foi na frente, né? E ela tem sido também bastante assim minha rede de apoio, porque é mais ou menos a mesma experiência, né? Uma rede de apoio pequena, mas tem, né, familiar. Mas por Sim. outro lado, falta muito e a gente troca muito sobre essa parte de maternar, sobre as dúvidas, sobre o que você falou da sua amiga, de como funciona o pré-natal na Espanha, como funciona aqui. E Exato. as dúvidas do dia a dia mesmo, né, que ela já passou, então acaba ela me falando muito mais do que eu falando para ela. Sim. Mas também a parte emocional, né? Porque também tem uma parte emocional pesada, como você também de certa forma falou, nesse processo de maternar, de ter paciência. Então, mesmo antes de eu ser mãe, às vezes ela vinha para mim com questões, né? Que às vezes a gente se estressa, explode, precisa de um lugar, um ponto de apoio para respirar. A gente acabou sendo muito assim, rede de apoio uma da outra, rede de apoio virtual, como você falou. E o projeto, como é uma rede de apoio virtual ou é também alguma maneira de fazer ele mais físico, vamos dizer assim? Isso, legal. Então, na verdade, assim, você deve estar experienciando isso, né, Aline? Aqui na Holanda, particularmente, aí eu falo sobre a perspectiva da minha experiência. Aqui existem vários grupos de WhatsApp que a galera, as mães, né, em especial as mães, se juntam para dividir, né, as questões que elas estão vivenciando, dúvidas, porque na hora que você descobre que você está grávida, o que que eu faço? Eu tenho que ir para o hospital? Eu tenho que marcar uma consulta com o meu GP? Eu só faço um exame de xixi, né, o exame da farmácia. Então, assim, milhões de dúvidas surgem na nossa cabeça e procurar essas comunidades, seja por grupos de Facebook ou do WhatsApp, é uma forma da gente encontrar acolhimento e encontrar respostas, né? Então, isso é muito interessante.
Vivenciando, então, muito esses grupos, o que eu percebi é que, na maior parte das vezes, por mais que os grupos super me ajudassem, e eles foram, assim, fundamentais durante a minha gestação e durante o meu maternar até agora, eles não me traziam a questão do emocional. Então, assim, tinha dias que eu só queria sentar no cafezinho da esquina e desabafar com uma mulher que entendesse a minha dor. Eu não queria contar para uma amiga que não era mãe, o que eu estava vivendo. Eu queria exatamente que uma mãe com uma filha numa idade próxima à minha pudesse me ouvir e falar: "Putz, relaxa que a gente está vivendo a mesma coisa juntas, não é uma dor só sua". Então a Cocum, ela vem sobretudo para cobrir esse gap. Então, o que que acontece na plataforma? Por nós sermos uma plataforma digital, evidentemente o primeiro contato, né, os primeiros contatos, da comunidade acontecem virtualmente. Uma vez que o usuário ele se cadastra na plataforma e preenche o seu perfil, ele tem acesso a um mapa onde ele consegue verificar, né, visualizar os outros usuários, sejam pais ou mães, cadastrados. E a gente não tem uma localização precisa por uma questão de segurança, né? Então a plataforma preza muito pela segurança dos nossos usuários, mas a gente tem uma localização aproximada de todas as famílias. Então, por exemplo, eu moro em Utrecht, no bairro Wittevrouwen, e eu gostaria de saber se existem outras famílias com perfis semelhantes ao meu que moram próximas a mim. Uma vez que eu acesso a plataforma, eu consigo em 1 segundo imediatamente ter essa resposta. Aí eu já posso começar a fazer as conexões virtuais. E essas conexões, evidentemente, a gente busca que elas extrapolem o virtual e venham para a vida real, para que, de fato, as redes comecem a se formar. Então, o que a gente está fazendo com a Cocum? A gente está acelerando o processo de construção que eventualmente aconteceria quando eu esbarro uma família num parque, e aí um papo começa, e aí a gente fala: então vamos trocar telefone, e aí a gente se fala, e quem sabe a gente marca um café. Então, a Cocum, ela vem exatamente para acelerar esse processo. A gente te mostra quem são as famílias com perfis semelhantes ao seu, que residem próximo à sua casa. Essa é a primeira fase da Cocum, né? Mas o nosso sonho vai muito além. Então, a segunda etapa do nosso projeto prevê uma ferramenta de solicitação e de pedido e oferta de ajuda. Então, basicamente, o que a gente quer é que eu possa notificar a minha rede local. Vamos supor, hoje é quarta-feira, das 3 às 4, eu tenho um compromisso. A minha filha hoje ela não vai à creche. A gente sabe, né, quanto difícil é conseguir uma creche aqui na Holanda, quanto caro é esse serviço, né? E a Cocum, ela vai te ajudar a encontrar alguém próximo a você que tope, por exemplo, dentro desse seu pedido de ajuda, estar aqui uma família na sua casa para poder te dar esse suporte. Então é como se você fosse fazer a ligação para sua mãe, para sua melhor amiga, mas na verdade você vai estar preenchendo um formulário de um pedido de ajuda, a sua rede vai ser notificada, e aí outros usuários que tenham interesse de te ajudar nesse dia e nesse horário vão se manifestar. Então, basicamente, eu teria hoje ao invés de deixar a minha filha eventualmente assistindo televisão para poder estar aqui conversando com você, eu teria uma mãe com uma criança de idade similar à da minha filha, interagindo com ela enquanto eu estou aqui conversando com você. Então, e é lógico, né? O que a gente espera é que as famílias possam não só prestar essa ajuda entre elas, porque a gente sabe que, né, a comunidade de expatriados tem, por definição, isso, né, por essência, de ajudar muito uns aos outros, mas a gente quer que essa ajuda vire um cafezinho pós-ajuda, e na semana que vem essa outra mãe peça a minha ajuda e eu esteja disponível para ajudar, e daqui a pouco a gente realmente seja base e apoio uma da outra.
Então, assim, são planos audaciosos, né. Hoje, inclusive, eu estou em êxtase, porque é o lançamento da plataforma, então, pela primeira vez o mundo está vendo o nosso site, as pessoas já estão se cadastrando, e é o primeiro passo de uma jornada que ainda vai, né, durante um tempo, mas a gente espera poder ajudar muitas famílias ao redor do mundo a encontrarem os seus ninhos. Muito interessante e realmente é uma coisa assim, eu estou em vários grupos, né, de WhatsApp, tanto mais gerais, assim, da Holanda, mas também alguns aqui da cidade de Groningen, né, que eu sou de Groningen. E realmente a gente tem, assim, uma rede, vamos não uma rede de apoio de mães, mas de uma comunidade. A gente acabou montando uma comunidade aqui em Groningen muito bacana, assim, que todo mundo se ajuda. Sempre chega Ótimo. alguém de fora e tá com dúvida como funcionam as coisas, onde encontrar o quê. Mas é realmente essa parte assim mais, né, de pais e mães, não é uma coisa que a gente tem estruturada aqui. É, Dentro do grupo tem pessoas que têm filhos, alguns que tiveram filhos no Brasil e vieram para cá, alguns que, como eu, estão no processo, mas não de uma forma estruturada, não de uma maneira que a gente troque informação exatamente sobre isso, ou que a gente troque informação e apoio, que é um é. que é outra coisa, né? Trocar informação tudo bem, mas apoio é um pouco além, né? E Não, achei com muito interessante o conceito da plataforma de inclusive proporcionar, né, seja no segundo momento, mas proporcionar encontros e apoio, essa oferta de apoio, né? exato. Porque no fim das contas é isso que a gente precisa, né. A gente precisa de uma mão amiga que esteja ali disponível para nos ajudar, seja numa emergência ou seja para tomar um cafezinho num dia onde a solidão do maternar é tão difícil que só alguém que nos ouça e que entenda da nossa realidade pode nos ajudar. Então é um mega desafio, né. Mas é uma comunidade que começa a se formar. Então a gente espera que a gente possa trazer para essa comunidade pessoas do bem, pessoas dispostas a ajudar, né, umas às outras. Isso é um ponto de bastante atenção nosso, então a segurança da plataforma é um ponto que a gente sempre discutiu muito, como a gente iria garantir que as pessoas se sentissem à vontade, né, dentro do nosso ambiente. Então, hoje mesmo, quando você entra, seja num grupo do Facebook ou seja num grupo do WhatsApp, você não necessariamente sabe quem são as pessoas que estão lá. E assim, na hora do desespero, a gente vê muita gente trocando fotos, por exemplo, o meu filho tá com esse problema, e manda uma foto da criança, e você tá mandando, né, fazendo uma exposição do seu filho para um grupo que você não sabe quem são os membros. Então, essas questões também sempre me chamaram muita atenção, né. Então, na Cocum a gente valida algumas questões de segurança para garantir que as pessoas, elas realmente, né, moram no país, que elas estão aqui com filhos e buscando um suporte de alguma forma um pouco mais organizado, né, para ajudá-las no dia a dia. O acesso para a plataforma é totalmente gratuito, então as pessoas interessadas, basta elas acessarem o nosso site, que é cocumfamily.app. Elas fazem o cadastro, preenchem um perfil. A partir disso, a gente valida esse usuário e faz a verificação também de segurança. Então, todo mundo sabe quem são as pessoas que tiveram checagem de documento, checagem de informação, para garantir, né, a segurança da plataforma. E a partir disso, as pessoas já começam a brincar no nosso ambiente. Então, elas já conseguem visualizar o mapa, encontrar outras famílias, trocar mensagens e a se comunicarem. Essa que é a ideia. E, né, de forma organizada, né, Aline? Porque, como a gente sabe, nos grupos de WhatsApp, Facebook, muitos assuntos cruzados, às vezes um pedido de ajuda nosso fica totalmente esquecido, ou a gente, às vezes, até esquece de checar as respostas. Então, aqui a gente está consolidando tudo exatamente para fazer com que o dia a dia desses pais que moram no exterior seja um pouco mais positivo, que a experiência seja um pouco mais positiva. A forma ela fica limitada à Holanda
ou a ideia é que ela também se expanda para outros países. Você falou até que você tem essa amiga no Japão. Como é que Exato. funciona nesse quesito? Na verdade, no ano passado, a gente lançou como se fosse uma versão beta da Cocum, não existia nem nome, mas a gente lançou um mapa exatamente com o objetivo de identificar onde moravam as meninas do grupo que eu fazia parte. É um grupo de desapegos. Então as meninas falavam: ai, gente, tô doando roupinha de bebê de 2 a 4 meses, por exemplo. E aí, eu tô interessado. Onde você mora? Putz, eu moro em Groningen. Aí eu falava: ai, gente, não dá, pra mim é muito longe ir até aí pra buscar. E aí um dia eu fiquei um pouco inquieta com essa questão. Eu falei assim: gente, eu vou montar um mapa, vou localizar todo mundo, porque daí fica mais fácil pra gente se saber onde a gente tá. E aí, a partir disso, eu comecei a receber muitas mensagens de mulheres dizendo: nossa, depois que você montou um mapa, eu descobri que eu tinha uma vizinha brasileira a 2 quadras de casa. A gente saiu juntas, a gente agora tá. E aí, assim, as mensagens começaram a vir, Aline, de uma forma que eu nunca imaginava. Então, eu recebi, assim, vários testemunhos de mulheres dizendo que formaram amizades porque descobriram que geograficamente moravam próximas a outras famílias e que já moravam lá naquele lugar há anos e nunca tinham se esbarrado. Então, assim, a plataforma hoje, né, que é o lançamento, ela tá exclusiva para a Holanda. Por quê? Porque a gente já tem um banco de usuários, a gente já tem mais de 200 usuários cadastrados na nossa plataforma que vem se conectando ao longo desse último ano. E a ideia é que a gente possa abrir novos países conforme a gente atingir um número mínimo de usuários. Porque a comunidade só faz sentido se for o serviço, né, da Cocum só faz sentido se for uma comunidade. Então, digamos que nos Estados Unidos a gente tenha 100 inscritos e a gente diga: nossa, interessante, acho que a gente pode abrir para essa comunidade agora começar a se falar. Mas respondendo a sua pergunta, hoje, basicamente, a gente está cadastrando formulários na Holanda e todos os outros usuários de outros países podem fazer um pré-registro. E assim que a gente bate esse número, o serviço é liberado para eles também. Porque realmente essa questão principalmente quando a gente está em grupos de brasileiros na Holanda, que é genérico, eu vejo muita gente entrar e falar: eu tenho algo para doar, ou eu estou procurando um serviço, e não põe aonde, você não faz a menor ideia de onde a pessoa está. Porque também não é muito função do grupo organizar nesse nível, né? Com Então, a certeza função do não. grupo é mais trocar informação em coisas mais rápidas, né? Não coisas Porque tão profundas, né? Até porque, desculpa eu te cortar, mas tudo isso demanda muito trabalho. Não é tão simples assim. Depois que eu comecei a desenvolver a plataforma da Cocum, eu falei: meu Deus do céu, mas eu só queria um mapa, era só um chat, mas putz, aí o negócio vira né, toma outra dimensão. Então, realmente, fazer gestão de comunidades dá muito trabalho. E assim, aqui vão todos os meus créditos e agradecimentos por essas mulheres que abrem os grupos do WhatsApp e que me ajudaram assim imensamente até hoje. Porque realmente não é tarefa fácil. Custa tempo. Sou moderadora de um dos grupos aqui de Groningen e é realmente, porque você tem que, em geral, o grupo aqui de Groningen em geral funciona bem, mas tem grandes problemas. Já vi outros grupos que tem muito mais problemas para gerenciar, mas ainda assim sempre surgem situações e coisas que precisa estar ligada para corrigir, para às vezes até expulsar gente que não é legal, enfim. Mas não é função do grupo, né? Não é, o grupo é uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais direta e uma coisa mais genérica. Exato. E acho que o projeto já é uma coisa mais específica, uma coisa mais profunda, né? Uma coisa mais direcionada para uma necessidade específica também, né? Exatamente. Como você falou mais no começo, a Holanda tem uma grande diferença um choque cultural gigantesco em relação ao sistema de saúde, que acho que a coisa que eu mais ouço dúvida em relação a morar na Holanda é sistema de saúde. Quando a gente engravida, a gente também passa a entender a saúde, até, pelo menos na minha experiência, eu passei a entender a saúde no Brasil de uma forma diferente depois dessa experiência aqui na Holanda. Mas é um choque e realmente a gente fica perdido sem saber como funciona e como fazer. Achei muito interessante
proposta da plataforma. E queria te agradecer por vir aqui contar dessa plataforma. Espero que dê certo. Vou me cadastrar lá, não me cadastrei ainda, mas vou me cadastrar, porque também tenho muito interesse. Conheço outras pessoas aqui que estão no plano de engravidar e ter filho, também vou indicar. E para quem está assistindo o canal e que mora na Holanda, entre no site, se cadastre na plataforma, né? Se for também algo dentro da sua jornada, se você já tem filhos ou se você está aí no caminho de ter filho. A pessoa pode. Uma última pergunta que eu pensei agora: a pessoa pode se cadastrar mesmo sem ter filho, mas quando é tentante, por exemplo? Sim. Como eu comentei, o processo de formação de rede de apoio, ele demanda tempo e investimento, né? Ele não nasce de um dia para o outro. Então, sim, pessoas sem filhos, elas são muito bem-vindas, porque elas já começam a criar essa rede e aí elas não vão precisar, depois de ter, né, um bebê, correr atrás do prejuízo. Então, ter uma rede consolidada onde você mora já é com certeza 1000 passos à frente para uma experiência de maternar no exterior mais feliz. Então, todos são bem-vindos. Ok, excelente. Então, Laura, quero te agradecer pelo seu tempo aqui para essa entrevista aqui no canal, essa conversa, na verdade, né? Que eu não faço entrevista, eu faço bate-papos. Sim. Espero que dê muito certo a plataforma. E é isso. Muito obrigado para quem está assistindo. Lembre-se de dar o seu like aqui no canal. Seguir se ainda não me segue. Entre lá no site da Cocum. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os endereços, né, o Instagram do Projeto Cocum, o link também para o site, para quem quiser se cadastrar lá e acompanhar o projeto, né? E é isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês assistindo aqui. A nosso bate-papo foi muito legal. Muito obrigado, Laura. Você quer falar alguma coisa para finalizar? Eu que agradeço, foi realmente bem gostoso bater esse papo com você, Aline. Espero de coração que a nossa plataforma possa impactar positivamente muitas famílias ao redor do mundo. E lembrem-se que a ajuda que você precisa pode estar a um clique de distância. Então, www.cocumfamily.app, a gente se encontra por lá. Um brigadão, um abraço e uma boa tarde para todos. Obrigado para você também. E vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Até Obrigada por mais. assistir. Tchau. Tchau.